Bem-vindos ao Plano Inclinado. Hoje temos o engenheiro Henrique Neto como nosso convidado e o Dr. Medina Carreira. Um programa onde nós nos tentamos aproximar o mais possível de um conceito de verdade assim indiscutível. Estamos a gravá-lo na quinta-feira. Quinta-feira antes da transmissão no sábado. Hoje é dia 10. Há greves um bocado por todo lado. Tem havido durante a semana toda. Os juros dos títulos do Tesouro Português atingiram máximos históricos hoje de manhã. E a pergunta que eu tenho para si, Sr. Engenheiro, é: nós já conseguimos, para usar a terminologia do José Gil, que começa a estar novamente na moda e recuperada, felizmente, já conseguimos inscrever a gravidade do que estamos a passar, a gravidade económica, financeira, social, política? Não, eu tenho receio que a generalidade dos portugueses, que estão preocupados naturalmente com a sua vida particular e familiar, e que sentem a crise, começam agora verdadeiramente a sentir a crise no plano pessoal, não tenham uma ideia clara da gravidade do que está a acontecer ao país, nomeadamente no plano que referiu. Por um lado, setores da sociedade, os trabalhadores, os grupos sociais, estão a atingir um nível de certo desespero, penso eu. Desespero que resulta das dificuldades do país, mas que resultam principalmente da ausência de diálogo, da ausência de explicação, que lhes não é dada, e, por outro lado, do facto de sentirem, o que é visível na sociedade portuguesa, uma grande injustiça, porque sentem que as classes mais desfavorecidas, consideradas mais desfavorecidas, são penalizadas, ou mais penalizadas, ao mesmo tempo que veem ao seu lado o dinheiro fácil, ordenados principescos, regalias anormais para um país com as dificuldades que nós temos. E esse clima de injustiça relativa, naturalmente, não é bom conselheiro. E, portanto, é natural que este problema das greves e greves que cumpram cada vez menos as regras. Greves do setor público, até. Do setor público, porque do setor privado, de uma maneira geral, há mais capacidade de diálogo. É isso que o senhor disse aí, que cumpram cada vez menos as regras. Os empresários, naturalmente, independentemente das suas posições coletivas em sede de concertação social ou noutros fóruns, no plano da empresa é evidente que procuram que os seus trabalhadores não sintam esse clima de injustiça relativa, porque sabem que isso conduz a problemas. Nestas greves há um elemento novo, por outro lado, que surgiu nesta quinta-feira, que é um desrespeito por serviços mínimos. Claro, começa a haver algumas tentações de fugir às regras, porque bloqueando-se todos os outros caminhos de diálogo, as pessoas não veem a que é que conduz estas lutas e, portanto, há uma tentação de as tornar cada vez mais agressivas, não é? Por outro lado, no plano que disse dos juros, pois é um problema grave a vários planos. Por um lado, porque, penso eu, esta crescente dificuldade do Estado se financiar resulta de um clima de descredibilização do governo. Penso que isso tem uma influência muito grande. Por outro lado, o próprio governo, tão obcecado com a sua própria sobrevivência, já dá de barato que os juros, pronto, será aquilo que tiverem que ser. Já não há uma meta psicológica? Não há uma meta. O Ministro das Finanças falou 7%. Bom, mas agora já passou aos 7% e passa aos 7% com frequência. E mais grave, os níveis, muitas vezes, de juros a 5 anos não são menos graves que os 7% a 10 anos. E, portanto, o governo tão obcecado que está com o curto prazo e com a sua preocupação de sobrevivência, dá como adquirido que os juros forem uma herança que vai deixar aos partidos que tiverem que governar no futuro. Dr. Medina Carreira, o senhor e o engenheiro Henrique Neto são, se me dão licença, são senadores da nossa vida pública. Há muitos anos, com uma certa consonância até, têm vindo a denunciar aspectos da incapacidade da nossa economia sustentar, no fim de contas, o Estado Social que todos queremos ter. No entanto, e aqui está a primeira provocação que eu lhe dirijo, os senhores têm sido cilindrados pelas máquinas políticas, ao ponto do quase silenciamento, não obviamente em veículos de
de exceção, como é este programa, e outras zonas onde ainda têm penetração, normalmente nos vossos artigos de opinião, mas a verdade é que o sistema tem um poder tal que tenta eliminar a sua reflexão. Da vossa? Propriamente não me sinto cilindrado por coisa nenhuma. Sentir-me se aparecesse alguém com algum argumento que valesse a pena. Porque eu nem perco tempo com esses cilindros. Você sabe, é muito difícil este país iniciar um percurso sério. Porque quando vocês falam de diálogo, vocês estão a falar do diálogo em Portugal como possível entre o marido enganado e a mulher adúltera. Não é fácil. Porque aqui o povo é o marido enganado e a mulher adúltera é a governação. E isto não é possível. Entre mentirosos e pessoas crédulas não é possível diálogo. Este país está ótimo, eu vou dizer, está no bom caminho. Crescemos 15% aqui, descemos só 0,3% acolá, esperamos 4% além. É uma confusão. Tratamos a dívida como se fosse algo exportável. Exportamos dívida, imagine-se essa mercadoria que os portugueses julgam que andamos a vender aos sacos. Portanto, a primeira condição para a sociedade portuguesa conviver e enfrentar os graves e crescentemente graves problemas, porque não esqueçam que quando nós estamos a falar em 6 ou 7% de juros, isto é uma coisa absolutamente inviável. Tirando, enfim, alguns bons negócios, como o professor Paulo Moraes diz que o negócio da corrupção é mais rendoso que a droga, mas quer dizer, tirando assim alguns bons negócios que vigoram na nossa sociedade, a droga, a cunha, esta prostituição política generalizada, não é possível ninguém falar com ninguém. E hoje em Portugal a sociedade portuguesa não acredita em ninguém. Eu costumo dizer, enfim, Deus longe vá este agoiro, que se um dia for preciso alguém ir à televisão sossegar os portugueses, eu não vejo um português em que se acredite para ir à televisão sossegar os portugueses. Não vejo. Há 30 anos a gente dizia o general Spínola, o Mário Soares, o Álvaro Cunhal. Não há ninguém. Os portugueses não acreditam em ninguém. Porque os que andam pela política são considerados nós neste momento, e com os veículos que temos, e sobretudo com o vosso conhecimento, temos que pensar numa saída qualquer. O senhor aponta várias áreas. Aponta uma insuficiência do sistema político, e daí eu ter dito que torcida a opiniões contrárias, tem torcidado, sobretudo nos últimos anos. Com vigor até e ferocidade. A outra é um mecanismo da justiça que tem sido amplamente denunciado pelos dois, que não dá a resposta. Pois, aí o desrespeito pelos eu estou de mínimos, acordo com o Medina Carreira de que para nós avançarmos, e precisamos de avançar, precisamos de nos debruçar todos nas soluções. Porque o diagnóstico, penso eu, está mais que feito e penso que já muitos portugueses têm consciência dele. Mas há algumas condições políticas absolutamente essenciais. E aquilo que o Medina disse é verdade. A primeira condição política essencial é falar a verdade e a honradez. Porque sem um poder político que fale verdade aos portugueses e que os portugueses sintam que há dificuldades, mas que o Governo lhe está a falar das dificuldades com toda a naturalidade, com toda a verdade, e sintam que o Governo está a tomar medidas para repor uma certa justiça relativa, sem isso, e sem respeitar os políticos pela sua honradez, não é? Dificilmente é possível mudar, seja o que for, porque os portugueses, como foi dito, estão perfeitamente descréditos e já começam a chamar a todos pela mesma tabela. Repare que veio esta semana veio nos meios de comunicação os resultados de um estudo em que apenas 9% dos portugueses consideram o sistema político e os políticos credíveis. 9%. Eu num texto que fiz disse, bom,
é o nível a que normalmente nós temos uns pilha-galinhas, não é? Aquelas pessoas que roubam e com profissão e com método e que, apesar de tudo, há alguns que acham que, apesar de tudo, são credíveis. É um nível zero sem mudar este clima, sem repor um clima de seriedade, de verdade, de honradez na vida política portuguesa, muito dificilmente se podem fazer outras coisas. Mas é possível fazer outras coisas. Não tem que ser, E, por exemplo, dou-lhes um exemplo para que se compreenda. É inegável que a situação política, a situação financeira portuguesa, a situação económica, necessitam de exportações e de aumentar as exportações para o dobro, não é para 40%, é para o dobro, para o nível que têm os países da nossa dimensão na Europa. Isto é uma evidência. E eu tenho inúmeras propostas que tenho feito de solução. Eu detesto a ideia de que quem se opõe a este governo não tem soluções. Eu, pessoalmente, tenho soluções as mais variadas. Não tenho problema nenhum em as discutir, seja com quem for. Mas há uma condição prévia. É que esse debate, essa discussão, seja séria, seja honrada e seja, digamos, voltada para os problemas reais do país e não para as fantasias com que todos os dias nos querem enganar. Eu não tenho problema nenhum sobre isso. Eu às vezes pergunto-me sobre se essa gente que anda aí a politicar ativamente está convencida do que diz ou se apenas quer convencer-nos a nós. Porque as coisas são tão ingênuas, são tão patetas, que é aquilo, para a semana metem outro número qualquer. E não é possível acreditar-se. Eu já nem li esses acontecimentos. Há pouco tempo foi o aproveitamento do mar. Aí acho que comeram mais uns almoços do que neste de ontem ou de anteontem. Mas são objetivos verdadeiros, ó menino. Mas o mal é esse. São maltratados. Com certeza. Mas isso aí está a arte do spin, não é? Não é tratar. Obviamente, é a fotografia do dia. É passar por ali para se dizer que se passou. E redescobrimos o mar. Como é evidente. Não é? Mas eu, para além, enfim, como vocês sabem, por muito duro que isso seja, um dos grandes males dos políticos ativos é terem vindo de uma vida economicamente de penduras. Eram sujeitos que ganhavam modestamente, não sabem como nem porquê chegaram onde nunca sonharam, até os pais ainda devem estar a benzer-se como é que foi possível, e eles têm que ganhar a vida ali. Não há outro sítio. Esse é um dos problemas. Se for ali ao governo, disser, escolha aí uns muito bons, eu olho, quero, e é porque a pessoa... Há dois, pelo menos, que estou a pensar. Bom, não vamos perguntar, não vamos não chegamos a nenhum, chegaremos a nenhum. Uma classe que é constituída basilarmente por gente que tem como preparação escolar umas novas oportunidades, porque os cursos, ou muitos dos cursos que há agora, como você sabe, são muito menos do que os cursos por correspondência. O equivalente entre esta vigarice de cursos e de diplomas eram os velhos cursos por correspondência. Agora não é por correspondência, agora é por novas oportunidades ou por outros nomes. Mas isso não abrange a classe dirigente ainda? Não é ainda, é já. Quer dizer, esta é talvez a primeira geração, maioritariamente, naqueles que se vê, assim mais atrás há lá gente muito boa, mas naqueles que se vêem, porque são aqueles que vão conquistando o seu lugarzinho na plataforma do carro elétrico e lá se mantém, e se não se portam muito bem, dão-lhe assim um pontapé pelo degrau abaixo e o tipo desaparece e a gente nunca mais o vê. Esta gente, eu pergunto-me se pode produzir mais. Nós não estaremos a exigir aquilo que eles não são capazes de dar. Outra que o senhor deu é que os partidos são um polvo. Eu retirei esta hoje sua declaração um polvo, de uma das suas entrevistas. Nomeadamente os partidos do arco do poder, porque estão mais próximos do poder económico, etc. E repare, tanto que é um polvo, por várias razões, há várias coisas que nós devíamos compreender. Antes do 25 de Abril era legítimo pedir dinheiro para o partido político, para o PC, as pessoas davam dinheiro e ninguém queria saber, nem ninguém punha o nome no dinheiro que dava. Depois do 25 de Abril esse hábito continuou naturalmente,
com a legitimidade que vinha antes do 25 de Abril. E as pessoas continuaram a dar dinheiro porque os partidos políticos eram essenciais à democracia, etc. Mas pouco a pouco, o dinheiro que anteriormente era para os partidos políticos passou a ser para os agentes políticos que o pediam, que tratavam dele, que lhe mexiam, etc. E as fontes de financiamento alargaram-se ao poder económico. Isso foi o princípio da corrupção, por um lado, e por outro lado, o princípio de que cada vez a apetência pelo topo do poder partidário começou a ser cada vez maior, porque era o domínio dessas fontes de financiamento cada vez maiores. Portanto, é também aí um processo que conduziu pouco a pouco a que um grupo pequeno de pessoas possa hoje dominar perfeitamente um partido político, até porque as bases atuam como se atua nos clubes de futebol. Tem-se receio de favorecer o clube oposto. O senhor falou também numa declaração recente no medo que existe, e não há dúvida, com hienas e polvos. Claro, é evidente que existe medo. Empresários têm medo de que os apoios não venham. Funcionários públicos têm não medo dos chefes por nomeação política. Comecem a ter o fisco à porta. Os professores têm a avaliação. Um caso que relatou, e que não era, pelo menos no meu conhecimento, durante o governo de António Guterres, o senhor tomou posições claras em que denunciou, que agora continua a denunciar, e muito já foi dito aqui, na sua empresa, que era grande, obviamente, que era uma das maiores do mundo no seu ramo, o senhor passou a ter uma fiscal das finanças residente. Durante 3 anos quase. Durante 3 anos. Claro que é sempre difícil a gente dizer quem é que para lá mandou. Houve uma sei que ela sintonia... em determinada altura, não a mim, porque eu nunca falei com ela, mas a um dos colaboradores da empresa disse que, porque ele insistia, mas que raio, você nunca mais sai daqui. E ela disse, bom, isto foi de Lisboa e a gente tem que cumprir. Não. E então era uma busca... Foi o máximo que eu pude saber. Era uma devassa Era uma devassa, quer dizer, profunda, de tal forma que chegaram... tiveram muita dificuldade em encontrar coisas que pudessem pegar, porque realmente não as havia, mas apesar de tudo pegaram numa, do nosso ver, ilegal, e fizeram-nos pagar qualquer coisa como 75 mil contos, ou 60 ou 75 mil contos, uma coisa, em contos, em dinheiro antigo, que era muito dinheiro, e nós pagámos e fomos para o tribunal, porque realmente aquilo era uma coisa indescritível. Presumo que o processo ainda está em tribunal e isto já foi, era o Pinamora ministro na altura, portanto já lá vão 10 anos. Portanto, isso acontece e os empresários têm perfeita consciência de que, se forem amigos do poder instituído, podem receber umas benesses, e algumas empresas que são conhecidas, claro. Todos nós as conhecemos, quando precisam de capital, vão à Caixa Geral de Depósitos, que entra no capital das empresas, que lhe facilita os créditos, enfim, não vale a pena citar nomes, mas eu conheço muitas, e as outras que eventualmente querem ter uma atitude mais distanciada do poder e se preocupem mais com aquilo que se devem preocupar, que é a sua competitividade interna e externa, pois podem sofrer penalizações e sofrem penalizações. Portanto, o clima de medo é verdadeiro. Nós já entramos no campo das inevitabilidades. Tentando fazer comparações, eu digo que Portugal está em 1973, grosso modo. Porque já havia uma inevitabilidade no regime, que era o problema das consequências decisivas do fim das guerras coloniais. Já ninguém travava, nem Salazar, nem Marcelo, nem Spínola, já ninguém. Ou se acabava com aquilo, ou tinha que se procurar a vida. Bom, nós já estamos no campo das inevitabilidades. Eu vou-lhes dar-lhes 2 exemplos. Eu sou pela existência de partidos políticos. Claro. Da mesma maneira como gosto de melões, dos bons melões. E da mesma maneira que detesto os maus melões. Portanto, eu detesto estes partidos políticos que têm tomado conta do país. São responsáveis por grande parte da desgraça que está a acontecer neste país. Desculpe pedir-lhe uma explicitação. Todos os partidos, o senhor não vê nenhum comportamento redentor mas os outros estão a desempenhar umas funções de amanuenses. Eles estão lá
para discutir, contrariar o governo e depois, coitados, são vencidos na parte final e depois têm que passar para outro tema seguinte. Quer dizer, os outros são uma expressão de um povo que ainda sabe protestar qualquer coisa, mas que não serve para nada. refere-se aos partidos do arco não da zona esquerda. Nada, mas o PC e o Bloco de Esquerda não servem para nada deste ponto de vista de uma mudança geral. Pois nós temos aí, se me permite, temos um problema, um azar. Quer dizer, quando nós analisamos as circunstâncias da vida política portuguesa, há um conjunto de fatores que poderiam não ter sido assim, poderiam ter sido diferentes, mas foram conduzidos para o lado pior. Temos, enfim, entre o PSD e o CDS, são partidos do arco do poder e o PS, e, portanto, eu trato-os todos da mesma maneira, porque todos têm este problema do centralismo, chamado centralismo democrático, o modelo, no fundo é um modelo leninista, nos partidos da direita, que é uma coisa espantosa. Mas à esquerda tivemos este azar de os partidos da esquerda portuguesa, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, terem concessões políticas do século XIX. Quando se fizer uma análise deste período, nós verificamos que estão ainda a defender soluções que no mundo moderno dificilmente têm viabilidade. E consideram que toda a análise das circunstâncias hoje da vida, nomeadamente da vida económica, se resolvem com soluções do século XIX. O que, naturalmente, fez com que a sua base de apoio seja muito restrita, não cresça, ou cresça dificilmente, e só cresce na base, digamos, da incompetência dos partidos do poder, nomeadamente do Partido Socialista, e tem uma limitação de crescimento. E devotaram todo o seu tempo apenas à reivindicação. Ora, os portugueses têm hoje consciência, uma parte substancial dos portugueses têm consciência, de que independentemente de se fazerem críticas políticas a qualquer dos partidos, é necessário ter ideias claras de como resolver o problema, porque senão não há credibilidade para aceder ao poder. E é evidente que a esquerda portuguesa não tem soluções. Não tem soluções, ou são soluções do século XIX. Não, nem do XIX, nem do XVIII, nem do XVII. São soluções datadas. O que aconteceu verdadeiramente à esquerda portuguesa, enfim, considerando como tais essas forças, é que, pretendendo ser revolucionárias, elas pugnam pelo chamado Estado Social que todos os discípulos de Marx condenaram como um instrumento da burguesia na exploração do proletariado. Quer dizer, eles são iguais a PS, PSD e CDS. E como isto é inviável para o CDS, para o PSD e PP, eles também têm um caminho de inviabilidade. Porque se vocês repararem, as reivindicações mais entusiásticas desses partidos é Estado Social. É Estado Social. E isto não é do tempo do Marx, mas foram os discípulos dele que consideraram que era um instrumento ao serviço da burguesia. E eles também querem o Estado Social ao serviço da burguesia. Bom, portanto, não há distinção nenhuma. E, portanto, eu não perco tempo com essa conversa que vocês perdem com os partidos, porque não é por aí que se passa. Ou os partidos, todos eles, levam um encontrão qualquer e um susto, e percebem que têm que viver no mundo em questão e com as limitações que nós próprios nos autocriamos. É a democraticidade dos partidos, a democracia. Se você tiver eleições primárias para a escolha dos candidatos a cargos políticos, dá um passo importante na democratização dos partidos. Henrique, e não é por acaso que eles odeiam eleições primárias, ou odeiam a democracia. Você sabe que é o Sporting Clube Portugal. É um clube que joga a bola. Eu sei. Eu não sou. Até sou sportinguista. Eu também sabia, foi por isso que falei de Sporting. Bom, lá estão eles, coitados, para descobrir um presidente. Um diz que traz montes de dinheiro, mas hoje já não leva o dinheiro, não sei porquê. Depois o outro é primo, não sei quem. É a mesma coisa, é perder tempo com isso. Ou os portugueses, e os portugueses, incluídos esses, percebem que já estão na fase inevitável, já estão na fase em que a tropa não pode vencer a guerra e o país não pode continuar a ser um império colonial. Já estamos nessa fase. Eu dou-lhes exemplos muito claros e muito categóricos. Isto é a evolução da dívida pública portuguesa desde 1800 e tal até agora. Esta linha verde, não sei quem é que está a transmitir. É aquela. Vai ser esta câmara aqui de cima.
esta verde. Quer dizer, isto subiu com a democracia parlamentar, enfim, lá houve coisas parecidas com as de agora, e depois, quando o dinheiro acabou, como já devíamos muito, tivemos que nos entregar a um sujeito que tomasse conta do dinheiro. Saltou o Salazar e veio pôr as contas em ordem. Até aqui. Ele saiu. E nós resolvemos voltar a pôr as contas em desordem. Estamos aqui. Ora, se vocês repararem, dali para ali são partidos. Até ali são partidos. Bom, ou é uma grande coincidência, ou os partidos têm alguma influência nisto. Quer dizer, só não ferramos o calote e não pomos o país de tanga isso é verdade, quando não há partido. Ainda que seja perigoso esse raciocínio, é verdade. É perigosíssimo. Por isso é que eu guardei para trazer aqui. Henrique Neto fala da perigosidade deste raciocínio, uma vez porque que já não é a muitas primeira vezes que a lógica, eu compreendo aquilo, houve um período... o período do anterior regime em totalitarismo, que pôs em ordem as finanças públicas, isso todos nós conhecemos. Claro que uma sociedade não vive apenas de ter as finanças públicas em ordem, apesar da necessidade das finanças públicas em ordem, é muito importante. E sabemos que os partidos políticos têm um apetite voraz em Portugal, quer dizer, e que conduziram a isto. Já não vale a pena falar muito mais dos partidos, não se inventou ainda a democracia sem eles. Provavelmente não haverá, mas temos que lutar, eu pelo menos disponho-me a isso, pela democratização dos partidos políticos. Acabar com estas cliques dos partidos, com o domínio dos partidos políticos por estes políticos vorazes e repor alguma ordem, alguma legalidade e alguma democraticidade nos partidos políticos. Isso para mim é perfeitamente evidente. Por isso eu falei do Congresso, do Partido Socialista, por isso falei do controle que no Partido Socialista é exercido sobre os militantes. Mas, para além disso, temos também que ter ideias claras de como é que o país vai sair desta situação. Antes, iremos lá, e eu faço aqui uma nota de redirigir a conversa para aí. O senhor, numa das suas denúncias também da praxis partidária, falou que há uma herança de comportamento muito maçónica que transborda para a nossa vida pública. Maçónica no sentido de, eu tenho aqui o termo que o senhor usou, amigos que se defendem uns aos outros, portanto, entre amigos, grupos de interesse. É evidente. O senhor sabe que entre os medos que na nossa vida pública há, se quer enunciar o termo. Apercebi-me, quando estava no Partido Socialista e estava na Assembleia da República, até, por exemplo, sei lá, nos inquéritos parlamentares, apercebi-me de que havia mudanças de opinião de colegas, deputados, de gente do partido, às vezes abruptas, que eram inexplicáveis. Uma pessoa estava a defender uma coisa e de repente passava a defender outra. Às vezes diziam-me a mim, fulano é incompetente e tal. E de repente escolhiam-no para isto ou para aquilo. Bom, e depois comecei a verificar que isso se passava com pessoas que eu sabia eram membros da maçonaria. E verifiquei, pouco a pouco, que havia como que a maçonaria era usada para proteger ou para potenciar as possibilidades de certas pessoas, de certos membros, quando eles tinham oportunidade de acesso a um lugar qualquer. Lugar na economia, lugar na... Bom, essa prática que eu verifiquei, que era uma prática chamada solidariedade entre os maçónicos, que também já estava a ser utilizada por pessoas que nem sequer eram das Irmandades. Eram antigos funcionários do partido que estavam nas autarquias, eram funcionários dos partidos que estavam em funções, eram os deputados, era o poder económico. Eu estive nas comissões de inquérito, ao caso do BPA, por exemplo, ao caso do Tota, Chapalimou, etc. E verifiquei que alguns dos colegas, em determinada altura, quando se tratava de tomar decisões dentro da comissão de inquérito, saíam para ir fazer os telefonemas, uns para o Chapalimou, outros para o presidente do BCP nessa altura, o Jardim Gonçalves, outros para a hierarquia do partido, para saber como é que se deviam comportar. Ou seja, eu comecei a verificar que no interior do partido e na prática do partido, as pessoas, não eram todas, é evidente, mas havia ali pessoas que atuavam de acordo com aquilo que lhes era dito de fora do partido. Por
os interesses normalmente económicos. E verifiquei que depois havia uma grande solidariedade entre os membros do partido e que isso era uma prática que eu tinha verificado existia na maçonaria. E, portanto, eu fiz essa ligação. Vocês desculpem-me. E repare, essa solidariedade muito forte faz com que, por exemplo, pessoas que, apesar de tudo, teriam condições, do meu ponto de vista, para fazer alguma limpeza no Partido Socialista, e cito um nome para que não fique a ideia de que isto é abstrato, que é o António José Seguro, por exemplo, não queira fazer nada porque isso era considerado desleal, era considerado contra o partido. Aquilo que, do meu ponto de vista, seria defender o futuro do partido, seria fazer com que os erros cometidos por este governo e por este primeiro-ministro, digamos, não fossem levados às últimas consequências, deixando um vazio completo no futuro, mostrando que havia forças dentro do Partido Socialista capazes, pelo menos, de ter alguma oposição. Por força desse conceito e dessa filosofia de solidariedade, faz com que ninguém se mexa. Vocês desculpem que faça uma crítica, é uma crítica ao nosso programa. Eu acho que este é um tempo demasiado precioso para nos interessarmos com essas histórias. Porque essas histórias são a base de tudo. Não, são a base de tudo, mas é porque são a base de tudo que não vale a pena perder tempo. Enquanto você não convencer o povo que há essa gente que tem que ser extirpada, é quando você se dirige a eles para fazer críticas, eles riem-se de si, olha lá um anjinho. Pois, mas eu não tenho outra via de tentar convencer o povo disso que utilizar essas oportunidades. Eu, desde rapaz que ouço falar da maçonaria, dos seus males e dos seus bens, essa gente, chama-se maçonaria, outra coisa qualquer, está lá instalada. E tudo o que a gente diz aqui serve para amanhã ou depois, quando algum deles, porventura, nos vir, olha estes anjinhos a pensarem que a gente vai mudar alguma coisa. Patetas, bom. E andamos há décadas a tratar de patetices. Nós temos é de explicar ao povo que isto é o produto de um país governado, por acaso ou não, por partidos, põe o país na insolvência. Volta a ser governado por países. Pode voltar a pôr o país na insolvência. Quando não teve partidos, lá conseguiu compor as coisas. Vamos situar o registro claramente. O senhor não está a advogar que nós voltemos ao... Não, eu estou a dizer é pensemos nisto. Claro, porque isto ninguém viu, nem ninguém disse até agora. Claro que... Alguns não dizem paimento, dizer, não percebi porquê. É evidente. Portanto, esta curva aqui você pode dizer com razão é que a má gestão dos partidos políticos retiraram para eles e para os agentes políticos nesta Segunda República a maior parte e os benefícios sociais foram a parte menor. Henrique Neto, nesta zona aqui que não é de República nenhuma, é do estou a dizer a Primeira e a Segunda República. A primeira aqui, a primeira aí e a segunda com a dívida a subir. Isto é um acaso. Isto foi uma maldição de tempo. Não é um acaso. Aqui os anos 20, 30 foram anos de guerra. Temos que explicar isso. Agora, por acaso, enquanto não houve partidos, a gente foi pagando aos caradores sem 7%. Andam para os partidos, ficamos estrangulados a pagar juros. Bom, eu convido o país a pensar com a certeza de que eu gosto de melões de Almeirim e não gosto de umas abóboras que se vendem por aí. Claro. Segundo ponto, que é o seu social. Pois, é o social. Mas nós temos que criar um social que seja suscetível de manter. Sustentável. Gente, não vale a pena dar aí dinheiro às pessoas e injeções e camas e médicos e professores. Até de forma incompetente, não é? E de forma discricionária. Eu já nem vou aí, neste programa virei noutro. O que é que está aqui? Gostaria que também se percebesse isto. O senhor está a testar as nossas capacidades dos nossos câmaras, mas aí está um colega meu... Eu gostaria de ter uma coisa que se projetasse e eu aqui com um ponteiro explicado. Mas nunca se conseguiu essa técnica. Nunca se conseguiu essa tecnologia aqui. Portanto, esta linha vermelha, começa aqui, vai ali, é a linha desde 95. Lá está a altura em que algumas hienas apareceram por aí. E eu, felizmente, fugi. Até agora, até 2010. Quer dizer, a despesa corrente primária, que é tudo que o Estado gasta, menos os juros e menos as despesas de capital, no fundo, as despesas pesadas, representa isto. Ora, isto começa por 32% e está apenas em 44%. É por isso que eu digo com toda, e com isto terminaria este ponto,
e digo com toda a clareza, eu considero que este governo atual do Partido Socialista está a fazer tanto mal ao país, por esta razão essencial, porque por um lado não sabe tomar as medidas corretivas e por outro lado não tem credibilidade para as tomar, que eu acho que é urgente que a situação política portuguesa mude. E mude, nem me preocupa muito que mude para outro partido, qual é esse partido, mas é essencial mudar para que nós possamos debater de uma maneira mais livre e mais aberta quais são as soluções. Eu comungo de tudo isso, lamento dizer-lhe, a nossa amizade permite-me que lhe diga que você me está a parecer o PSD atual, e que é um grupo até agora mais ou menos de anjinhos. E isto digo com muita facilidade e muita franqueza, porque também lhes digo a eles em privado. Então, vai-se começar a tratar do problema social em 3 linhas de um número de um artigo que nem sei qual é da Constituição. É conversa, é o que vocês querem. É começar a conversar. Bom, claro, num país como o nosso, vem logo o engenheiro Sócrates, não faz ideia nenhuma do que está a dizer. Ninguém lhe apresentou isto nunca. Mas eu presumo que conhece que isso que é conhece, assim. Mas alguém que olhe para este número pode prometer segurança social. Se for inconsciente, pode. Tirando ele. Se for inconsciente, pode. Está bem, eu estou a admitir que alguém tem alguma consciência, não conhece eu não. Porque estas coisas não são trabalhadas. E não são trabalhadas porque esta gente... Não, agora o Mário vai-me dizer que estamos no fim, claro. Como é óbvio. Existe uma coisa chamada relógio, não é? Enquanto foi permitir conversa que não conduz a nada, você bate palmas. Não bati uma única vez palmas. Ainda não. Quando se quer começar a falar de uma coisa séria, a primeira coisa que os políticos portugueses têm de perceber é que eles, ou é alguém aparentado com eles, conduz o país sempre à insolvência. Gráfico passei. Segunda coisa, que pugnam por uma realidade que é impossível e que estoura. Mas isso o Henrique Neto disse aqui claramente. Mas isto é mostrar, não é dizer, Mário. Olhar para isto é diferente. Não, você sabe, Mário, a gente diverge numa coisa. Você gosta de paleio e eu não gosto. É simples. Vocês, o Mário, ouça, você como todas as pessoas do cotidiano, da comunicação social, querem lá saber se aquilo é o melhor método. Querem. Se soubessem, não quisessem, não tínhamos este programa, não é? Não. E é por isso... Por difícil que seja de suportá-lo por vezes, como é um dos casos hoje. Mas a comunicação social, havemos de discuti-lo aqui, se vocês quiserem, tem uma causa de responsabilidade porque não pega nenhum problema a sério estudado. Ouça, o país precisa de perceber que com mais 5 anos isto está estourado. Sobre a comunicação. Doutor, dê-me licença, nós já me disseram aqui pelo menos três vezes que o tempo já passou. Mas o senhor seguramente já mostrou esse gráfico. Não. Umas 10 vezes. Não, este gráfico. Uma vez. Este gráfico é da semana passada. Está bem. Este gráfico. É o gráfico da curva da subida da despesa pública. Sim. Contra o volume da economia. Sim, este é novo. Isto é outro. Mas de qualquer modo é uma leitura. A situação não é nova, a situação é conhecida. E é descrita noutra projeção gráfica. A situação é bem conhecida. Eu tenho a certeza que você já sabe tudo o que os políticos disseram desde a semana passada. Eu não, mas eu tenho não deu porque eu tenha dito isto de novo. Ou porque tenho mostrado de novo. Sim, mas a situação eu acho que se nós, na comunicação, continuarmos a fazer o taran-tan-tan também que se faz na rua, nós somos corresponsáveis porque este país bate na parede no círculo. Não responsáveis neste programa não são, com certeza. Basta ver a maneira como em coletivo votámos nas últimas presidenciais. E devo dizer, a comunicação social, na geral, já não só neste programa, não é responsável. É evidente que existem forças mais diversas, mas os responsáveis não devemos criar confusão. Os responsáveis são os partidos políticos, não conhece são os governos. Não conhece estes números. Pois não. E estes números são fatais. Doutor Medina Carreira, nós vamos ter que terminar com muita mágoa minha. Porque existe um relógio. Eu já digo, olha, para o relógio, quando chega a minha vez de falar para dizer assim alguma coisa que não sei... Não é isso. Medina, se me permite só um pouco. Medina, você é muito feliz por ter este fórum. Porque
imigrantes, muitos portugueses, pensam como você, mas não têm a mesma oportunidade. Isso é o que eu digo ao Mário. O país não tem outra coisa sequer parecida. Engenheiro Henrique Neto, E não terá. foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo ao Plano Inclinado. Dr. Medina Carreira, é sempre uma aventura participar consigo em qualquer programa. Foi o Plano Inclinado. Nós voltamos daqui a uma semana.